No início que nós temos vários, os corpos representando a psique. Eu falei que o corpo do bebê representa a psique, o corpo da primeira infância, o corpo do pré-adolescente representa também, o corpo do adolescente, o corpo do adulto, né? O corpo do jovem, o corpo do adulto e o corpo da terceira idade. Eu acho que são 7 corpos no total, né? E a gente não percebe, mas a gente troca esses corpos todos. Na verdade, a gente troca de corpo. O problema é que toda vez que eu vou falar, eu falo diferente, né? A gente troca de corpo a cada 90 dias. E a gente troca de baço a cada 24 horas. A cada 24 horas você tem um baço zerado, novinho em folha. E corpo, alguns órgãos demoram mais, mas em média é 90 dias. Pode ser que alguém demore mais do que isso, alguém demore menos. O que mostra que o corpo é muito importante. E do ponto de vista da psicossomática, o corpo representa a psique e não o contrário. Então, esse é o ponto que eu queria deixar aqui. Por que que a gente pensa assim? Porque nós não valorizamos o corpo. Na nossa cultura, eu até provoquei vocês na última aula e falei, vocês são um corpo ou vocês têm um corpo? Em geral, nós fomos educados para ter um corpo e não para ser um corpo. Os homens, então, eles não têm nenhuma noção do corpo até que adoecem. Os homens só descobrem o corpo na doença. As mulheres não, as mulheres, aí é uma questão antropológica, não é misoginia, não é? Mas as mulheres, elas entram na sociedade humana com o corpo, não é com a ideia da mente, é com a ideia do corpo. Por quê? Porque o corpo da mulher é fundamental para a perpetuação da espécie humana. Então, ela adquire muito mais uma consciência do corpo do que o homem, mas, ao mesmo tempo, a mulher tende a somatizar mais as doenças psicossomáticas do que os homens. Por quê? Porque, como a mulher, desde pequena, ela aprende a se comunicar com o corpo, a comunicar-se com o corpo dentro de uma linguagem não verbal, ela também aprende a comunicar a dor, o sofrimento, o desconforto, o mal-estar psíquico por meio do corpo, não é? Então, é importante saber disso, é importante compreender isso, e é importante conectar a mente com o corpo, fazer uma conexão da mente com o corpo, e nada melhor do que as artes marciais para isso, nada melhor do que os esportes para isso, não é? As artes marciais são mais sofisticadas, elas possibilitam mais interação entre o corpo e a mente, mas os esportes também possibilitam isso. A dança possibilita isso também. A dança possibilita a conexão do corpo, não é? A própria massagem também possibilita isso. Mas o nosso tema hoje é a, a psicossomática psicanalítica. Se der tempo, eu falo na psicossomática junguiana, mas o de hoje é a psicossomática psicanalítica, com toda certeza. Então, o que acontece? O Freud, na verdade, quem fez a primeira observação, eu vou voltar um pouquinho da aula anterior, a primeira observação sobre os efeitos da psique sobre o corpo foram feitos por um psicanalista famoso na Europa, pouco conhecido no Brasil, chamado Grodeck. Grodeck. Escreveu um livro famoso, que é o livro disso, né? Eu tenho aqui uma alunaça assistindo a aula aqui, que é a minha mulher, ela já falou, é o livro disso. Então, é o livro disso. Esse livro vale a pena ler. Por quê?
Esse livro é escrito na era vitoriana, ele é um psicanalista inglês, e na Inglaterra vitoriana, a rainha Vitória proibiu por decreto que as pessoas falassem a palavra sexo. Decreto real. E ele escreve 20 e poucas cartas zombando da rainha Vitória. E aí, por quê? Porque os ingleses, como não podiam falar em sexo, eles também não pensavam em sexo e não faziam sexo. Eles pensavam nisso ou naquilo. E aí o Grodeck, para zombar da rainha, ele escreve o livro disso, que só fala da psique, não fala de sexo. Na verdade, ele vai dizer para a rainha assim, ó, aquilo que você reprime, que é a libido, ela vai aparecer de todas as formas possíveis e impossíveis, não é? A gente vê isso, por exemplo, aparece constantemente. Quanto mais reprimido, mais aflorada é a sexualidade. Isso é Aí a gente já está puxando para o contexto psicanalítico. E aí Freud, além o Jung, o Grodeck já usa a palavra libido e Freud se apropria desta palavra, que Grodeck é anterior ao Freud, viu, Rafaela? E o Freud se apropria da palavra e dá, como nós vimos, quem fez a cadeira anterior, e dá a esta palavra um conteúdo de natureza, de caráter sexual, mas não é sexual no sentido do tesão, do desejo, é sexual no sentido da energia sexual. Então, tem uma conotação muito mais abrangente. Freud jamais pensou em sexo ou sexualidade como algo de uma expressão absolutamente genital. Para ele, a sexualidade é uma expressão da identidade e tem como base esta libido, que não tem tradução na língua portuguesa, que a gente traduz mais ou menos como pulsão sexual. Então, para Freud, esta libido, que seria a pulsão ou a energia sexual, ela deveria estar fluindo naturalmente, não só pelo corpo, mas especialmente pela expressão da sexualidade, que poderia ser expressa de várias formas, inclusive de natureza genital. Pois bem, a primeira teoria freudiana que vai dar base para se construir a psicossomática é a teoria do recalque. Teoria do recalque. Eu não sei aqui na região sudeste, embora eu esteja aqui há 40 e... Estou aqui há 50 anos, na verdade. Mas no Nordeste, a gente usa muito a expressão recalcado. Você é recalcado. Vocês conhecem a expressão? Eu conheço. Usei muito essa expressão. Eu usei muito essa expressão na minha infância com relação aos meus colegas sem saber o que é. Não sabia o que significava. Não sabia o que era recalcado. Pois bem, a gente usa intuitivamente, mas tem aqui, eu não tinha cumprimentado aqui a Ruiva, seja bem-vinda, viu? Mas espero que esteja acompanhando. Boa noite. Não é? Estou acompanhando, sim. Só não estou em condições de aparecer. Tranquilo, isso é natural, né? Pois bem, o recalcado é alguém que sofreu um recalque. A gente generalizou isso na cultura brasileira, mas não está errado, não é? A gente fala de recalcado daquelas pessoas complexadas, sabe? Complicadas, enfim. Mas o Freud usava a palavra recalque para se referir à repressão da libido, ou a repressão da energia sexual, ou a repressão da pulsão sexual. É como se você comprimisse o desejo, não só o desejo de transar, que as pessoas sempre identificam
Freud com transa, e não foi bem isso que ele quis dizer, mas, por exemplo, na clínica vitoriana, na clínica freudiana, é claro que ele tratava do desejo sexual recalcado, mas sabe que hoje não tem mais isso? É raramente, tirando as igrejas que ainda produzem muitos recalcados, não é? Fora das comunidades religiosas, em geral, na sociedade laica não existe recalque sexual, mas existe um recalque muito mais terrível do que o sexual, que é o recalque de si mesmo, que, na verdade, era para onde Freud apontava, já que ele identificava a libido com a identidade do sujeito, com aquilo que o sujeito é e não com aquilo que o sujeito faz. Então, o recalque da libido corresponde, em última análise, ao recalque do ser. Nossa, falei bonito, viu? Essa coisa de recalque do ser, não é? Então, preste bem atenção. A energia recalcada, reprimida no inconsciente, ela volta por meio do sintoma e da doença. Quanto mais reprimido, eu estou falando de Freud usava só sexualidade para falar da repressão, eu já colocaria outros ingredientes, mas eu vou ficar só no Freud. A repressão da libido, do ser, faz com que esta libido reprimida apareça ou por meio de quais são... Eu refleti nos últimos 20 anos sobre o que ocorre com o recalque da libido, porque eu atendo muitos líderes religiosos de todas as religiões. Bom, Freud observou que a libido recalcada ela pode facilmente se transformar em depressão. Depois veja se faz sentido. O reprimido freudiano, em geral, deprime. Deprime porque ele não consegue ser ele mesmo. Ele tem que se transformar num ator, que atuar, que representar aquilo que esperam dele, e neste movimento ele gasta muita energia. Por quê? Porque é mais difícil atuar do que ser você mesmo. E aí o resultado disso pode ser a depressão. O segundo resultado do recalque, não é? E aí recalque é um processo inconsciente, a pessoa nem sabe que tem. O segundo resultado do recalque pode ser o desenvolvimento de sintomas e de doenças muitas vezes graves. E aí Freud escreveu um texto, que é um texto imbatível, maravilhoso, que chama-se O Lucro Perverso da Doença. Procure isso em PDF e leia, que isso aqui é uma coisa maravilhosa. Já que o sujeito não goza nem sexualmente, nem no ato de existir, no caso de um recalcado mesmo, ele passa a tirar benefício do sofrimento. E aí eu colocaria aqui, também com todo respeito, não é? Eu colocaria aqui, sabe quem? Aqui nesse quadro aqui, o hipocondríaco. Agora, antes da gente aceitar ou rejeitar o Freud, que eu não terminei ainda, não saí do Freud, vocês conhecem pessoas que tiram proveito do sofrimento e da doença? E se elas tiram para quê? Aí eu quero ouvir vocês. Eu conheço, sim, professor, e tira mais para, assim, é como se fosse quer atenção, que é um consolo, que é uma coitada de mim, eu preciso da sua ajuda, né? Tipo, e é difícil você falar para essa pessoa que ela, tipo assim, né? É muito difícil você tirar essa pessoa da vítima, porque
ela dá muitos argumentos se está sofrendo muito, né? Alguém conhece... Perfeito, Rafaela. Alguém conhece alguém ou já ouviu situações em que a pessoa tira proveito do sofrimento para conseguir afeto, como a Rafaela apontou? Eu concordo com o que a Rafaela falou. A impressão que eu tenho é a mesma, assim, de todas essas pessoas que eu conheço, num estado de autocomiseração, né? E até chega o ponto de você, se você não se compadece do que aquela pessoa sente, ela até te acusa de ser insensível, né? Até acaba chegando num lugar mais extremo de... Sim, sim. Então, eu colocaria a hipocondria, a hipocondria como o extremo do extremo do extremo do lucro perverso da doença. Que é aquela pessoa que você pergunta como você está, e ela tem todas as doenças conhecidas e já pegou a última. O hipocondríaco já pegou o coronavírus umas 20 vezes durante a pandemia. O nariz... Já pegou variantes que nem existem mais. Ele já pegou variantes que nem existem mais. Nem existem. Eu, durante uns 10 anos, eu dei assistência num abrigo de idosos no Rio de Janeiro, o Lar Samaritano. E eu treinei pessoas que davam assistência lá como voluntário, e eu dizia, olha, não se fala de forca em casa de enforcado. Então, ao chegar lá, você não vai perguntar como é que está a saúde. Você vai olhar bem nos olhos daquele homem, daquela mulher, e vai dizer como você está bonito, como você está corado, como você está feliz. Aí, invariavelmente, aquelas mulheres idosas, sozinhas dentro do abrigo, elas abriam, quando elas me viam, elas já abriam um sorriso, né? Elas até sabiam que eu estava blefando, mas isso não importa. Importa é que elas sabiam que eu ia dizer, mas você está maravilhosa, nunca te vi assim, que bênção, que alegria, está entendendo? E elas embarcavam naquele momento ali, porque agora, aí alguém desavisado perguntava, mas como você está se sentindo hoje? Pronto. Essa pessoa terminava chorando no final. Né? Começava sozinha, abandonada, ninguém me procura, ninguém me dá atenção, ninguém está comigo, ninguém me abraça, ninguém me acolhe, meus filhos não me visitam e por aí afora. E no final estava chorando e com certeza meu estagiário também. Aí quando saía eu dizia, olha, não se fala de forca em casa de enforcado. E fica aqui essa expressão para os futuros analistas. Vocês vão olhar e dizer, doutor, eu estou mal, né? Assim, mas ainda tem vitalidade em você, né? Ninguém está tão mal que não tem um pouco de libido, usando o Freud aqui. Mas a terceira saída para o recalque da libido é a perversão. Quanto maior a repressão, quanto mais profundo o porão, maior a perversão. E aí nós vamos encontrar, por exemplo, de vez em quando, eu não vou citar uma religião específica, em respeito à religião de todos nós, quem tem, quem não tem também, mas podem ver que, de vez em quando, explodem os grandes escândalos sexuais dentro de todas as grandes religiões. Exatamente, aí o escândalo vai ser proporcional à repressão que aquela comunidade específica, aquele grupo específico vive. Então, eu até cunhei uma frase que eu digo que a perversão ela é diretamente proporcional à repressão, e eu também não vou... Bom, poderia
Poderia citar uma ou duas, eu não vou entrar em detalhes, porque eu acho que sexualidade é muito pessoal, é muito particular, então eu não quero classificar o que é perversão, o que não é perversão. Mas eu colocaria com toda certeza que a zoofilia é uma perversão, né? A zoofilia é perversão, pedofilia é perversão, necrofilia é perversão. Estaria essas três, com toda certeza. E se você for ver... saindo da prática da sexualidade, o exemplo mais clássico de perversão, e aí também vai com todo respeito aqui, a pornografia. Na pornografia, você não tem... Na pornografia, você não tem a expressão do corpo de alguém. Você tem apenas a genitalidade. Aquelas pessoas da pornografia não têm nome, não têm identidade, não têm personalidade, não têm história. Muito diferente do erotismo. Eu acho que lá na frente eu vou convidar a doutora Josilda para falar um pouco de sexualidade para a gente numa das nossas aulas, né, ou numa live, porque erotismo é bonito para quem curte sexualidade. Agora, pornografia, curiosamente, quem se alimenta da pornografia é o reprimido, não é o que tem, não é a pessoa que exerce a sua sexualidade. Eu falei, o problema é que eu digo que eu vou falar 2 ou 3, eu falo 10, mas eu não poderia parar de falar sem falar, por exemplo, no exemplo clássico da perversão, que é a ninfomania, né? Existe aí, eu acho que 2 ou 3 filmes muito pesados, muito densos, mas nesse nível aqui não tem nada pesado e denso, que é a ninfomania 1, 2 ou 3, eu acho. E a ninfomania se caracteriza exatamente por uma sexualidade exacerbada, por uma sexualidade constante, intensa, múltipla, sem limites. Mas o que sustenta a ninfomania é que o ninfomaníaco ou a ninfomaníaca, que tem homem e mulher, não atinge o orgasmo. Esse filme que eu citei, Ninfomania 1, 2, 3, não sei se tem 3, eu criei o 3 também, é que eu assisto tudo isso. Esse filme mostra com toda clareza que o ninfomaníaco ele busca constantemente por um prazer que ele não atinge, daí ele está sempre buscando parceiros, não é? E, enfim, então, nós temos aí, do ponto de vista freudiano, 3 saídas para a libido recalcada: a depressão, a doença e a perversão de natureza sexual. Alguma pergunta até aqui? Não, né? Eu tenho uma em relação à questão lá das pessoas hipocondríacas e tal, do assunto passado. O que isso já é uma predisposição que as pessoas têm, que vai desenvolvendo com o tempo, ou é algo que é inerente da idade mesmo? Quando chega Vamos colocar assim, em algum momento da história houve uma repressão da libido. E aí, como você tem que consumir esta energia, você termina consumindo a energia no sofrimento. E adoece mesmo. E adoece mesmo porque o sistema imunológico do hipocondríaco vai lá embaixo. Sistema imunológico é amor próprio, autoconfiança, para quem tem esperança, uma atitude positiva no sentido lato, né, de você enfrentar, seria isso. Não positiva no sentido mágico, de que o pensamento vai resolver nada, que não vai, mas de assumir uma atitude positiva de enfrentar a vida. Quando você não enfrenta a vida te engole, não é? E aí você passa a consumir toda a energia, toda a vitalidade na dor e no sofrimento.